Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, aqui no começo do episódio de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que tá indo lá no YouTube, se inscrever no canal e deixar aquele comentário, deixa o like, se inscrever no sininho. Muito obrigado mesmo, vocês ajudam bastante. Eu sei que vocês que se esforçam, podem até ouvir pelo Spotify, mas sempre correm lá no YouTube pra dar aquela ouvidinha ou deixar aquela mensagem. Realmente é muito bom ler, é muito bom ver essa galera que se empenha, muito bom ver essa galera que gosta de interagir. E se você também quiser interagir comigo, você pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Instagram, pode mesmo deixar uma mensagem lá no YouTube. Eu sempre leio todas, gente, eu leio todas e respondo todo mundo. Vocês não acreditam em mim, né? Experimenta, mandem uma mensagem, pega o celular agora, e agora, vai, eu espero. Pega o celular agora e manda uma mensagem pra te ver se eu não respondo. E eu respondo rápido. Pergunta de qualquer um, eu respondo muito rápido. Então, podem mandar sem medo, tá bem? E lembrando, se você quiser apoiar o podcast, você pode acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Os links todos estão lá na bio do Instagram. Então você pode ir lá agora dar uma olhada. E também segue a gente lá no Instagram, é muito bom ver a galera seguindo, a galera chegando junto. Eu acho que eu vou colocar também o link aqui na descrição do podcast, ajuda bastante, né? Mas chega de falar. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Isso tá ligado? Tá, vou começar a falar então. Eu acho que você nunca pode ter certeza de como o dia vai terminar, né? Mesmo se você estiver em uma bela casa na ilha do Campeche, quando o sol nasce sobre o mar, não há garantia de que você estará lá quando o sol se pôr. Essa manhã, eu tava lendo o meu jornal, tentando me concentrar nas notícias, e tinha algum tipo de zumbido estranho na parte de trás da minha cabeça. Eu nunca teria imaginado o que significava, ou que eu ia parar aqui, na delegacia essa noite, contando pra vocês, sei lá, as coisas mais sombrias da minha vida e também as coisas mais sombrias da natureza humana. Engraçado como as coisas acontecem, né? Eu suponho que todos os homens em breve vão estar enfrentando seus demônios. E eu, sinceramente, acho que eu vou enfrentar os meus no inferno. Não tem muito que eu possa dizer que você ainda não saiba. Bom, vamos do começo então. Eu costumava trabalhar para uma empresa de software chamada Bend Computing, lá na década de 90. Ela realmente não fez muito por mim, mas colocou meu pé na porta do Vale do Silício. Quando a Bend afundou lá para março de 2001, eu tinha prestígio suficiente para conseguir uma posição trabalhando com uma pequena startup com um potencial chamado Tankata Systems. Eu sei. Essa é a parte que você quer ouvir, né? Não, beleza, tá bom. Tá, então, eu tenho certeza de que você já foi informado sobre todo o dinheiro que o governo deu para Tankata depois que eles lançaram uma rede TSS para DARPA em 2002, certo? O TSS provavelmente parecia uma boa ideia. Um sistema de vigilância telepática que pode monitorar tudo o que está acontecendo em qualquer lugar da Terra. Sem satélites caros, sem voos clandestinos ao redor do Circo Polar Ártico. Apenas um computador do escritório principal da Tankata, que nessa época ficava numa cidadezinha do interior do Vale do Jequitinhonha, chamada Porteira de Baixo, mas isso não vem ao caso agora. O único problema com o TSS era o mesmo de todas as boas ideias. A gente não tinha como tornar ele viável. Mesmo que a Tankata fosse capaz de monitorar e provar a existência de ondas telepáticas, ainda não tínhamos certeza de como manipulá-las ou observá-las em uma escala tão imensa. Ao contrário da imagem frequentemente transmitida ao público, os médiums, só posso chamar eles assim, que entortavam as colheres e liam mentes, eram normalmente fraudes ou apenas pessoas que acreditavam que podia fazer algo que realmente não podiam. A capacidade telepática real era algo subconsciente e incontrolável. Se a gente pudesse descobrir como colocar ela sob controle, a gente ia finalmente conseguir dar a DARPA a máquina que eles queriam e, bom, a gente ia estar rico o resto da vida. E se a gente não conseguisse, então a gente praticamente ia ser acusado de roubar dinheiro do governo federal. Mas assim, vamos falar do projeto. As primeiras tentativas de fazer o TSS funcionar foi bastante inofensiva, mas nada eficaz. Andrew Thatcher estava encarregado disso. Se você o mantém sob custódia, é melhor soltá-lo agora, ele é apenas um macaco de código.
Ele estava tentando juntar os comprimentos de onda psíquica usando C++ e Java, é bobeira. Não funcionou, mas ninguém se machucou por causa disso. Bom, a gente não progrediu nada, nem fez nada particularmente importante ou perigoso, até que o nosso CEO, o Marcus Pliny, substituiu o Thatcher pela doutora Diane Meracor. Foi ela quem propôs a brilhante ideia de que precisávamos substituir nossos bancos de computadores por processadores humanos ativos. Loucura, né? Na hora eu me opus. Logo de cara eu falei, não é assim. Esse conceito é loucura. Mas eu acabei em algum momento, não sei porquê, decidindo dar meu apoio. A gente reuniu algumas pessoas e realizou alguns testes nelas para descobrir qual o potencial telepático de cada um deles. Alguns deles eram voluntários que tínhamos na rua. Alguns deles eram funcionários que trabalhavam na Tankata. A princípio, a gente pensou que a inteligência contribuía muito para o potencial telepático. Por isso, a gente até incentivou os funcionários da Tankata, com nível de mestrado ou doutorado, a fazer nossos testes parapsicológicos. Mas foi estranho. Nenhum deles, absolutamente nenhum, pontuou absolutamente nada acima da média. Ao invés de inteligência, os decisores mais importantes para medir o potencial telepático provaram seu gênero e ancestralidade. Das 27 pessoas que testaram nos intervalos entre um pouco acima da média e alto potencial telepático, 24 eram mulheres. É muito alto por ser uma coincidência. 10 das primeiras cobaias, todas eram mulheres, e 6 delas se identificaram como descendentes de asiáticos. Apenas uma, nossa melhor candidata na época, foi capaz de apontar exatamente de onde sua família tinha vindo na Ásia. Seu pai havia se mudado do Japão na década de 80. Obviamente, a gente não tinha informação suficiente para fazer qualquer coisa com qualquer certeza real. Eu acho que, se a gente tivesse feito mais testes genéticos em todas as nossas cobaias, a gente teria encontrado algum elo distante com um progenitor comum vivendo no Japão. Ou possivelmente, até mesmo alguém mais velho que se mudou da China continental para o Japão durante o período neolítico. Tá, é meio aqui que as coisas vão ficar um pouco estranhas. Alguém no nosso escritório trouxe à tona um antigo mito japonês dos Onryu. São uns fantasmas vingativos que normalmente eram mulheres e atacavam aqueles que tinham cometido alguma injustiça durante a vida. Eu sei, a coisa toda parecia supersticiosa, mas olhando para nossa melhor candidata, na época a gente chamava ela de artilheira, era impossível evitar essa imagem. Ela era a imagem de um daqueles seres míticos, alta e frágil, pálida como um lençol, e sempre que ela estava de mau humor, era difícil chegar perto dela sem sentir uma sombra escura caindo sobre você. A única coisa que eles pareciam errar era que, fora dessas longas lendas repetidas, as Onryu ainda estavam vivas. Bom, infelizmente, ou talvez felizmente, não podemos usá-la para o programa. Ela era exponencialmente mais poderosa do que a segunda colocada, mas também era, vamos dizer, emocionalmente instável. Quando verificamos seus registros médicos, a gente encontrou um diagnóstico de esquizofrenia, outro de transtorno de personalidade e fortes indicadores que ela havia tentado se matar pelo menos 2 vezes. Então, a gente decidiu tirar ela do projeto, para a segurança dela e, é claro, para nós. Mas ainda assim, a gente precisava de pelo menos 10 pessoas para o programa. Então, a gente decidiu chamar a nossa 11ª maior pontuadora, outra mulher, também de ascendência asiática. Ela ainda queria se envolver, mas apenas com a condição que a gente explicasse para ela o que a gente estava fazendo. Bom, não preciso dizer que a gente acabou usando a 12ª maior candidata. Bom, e foi aí que a coisa começou a se estruturar melhor. Nos 4 meses seguintes, as 10 pessoas em nosso programa moraram no bloco de escritórios da Tankata Systems. Elas receberam quartos agradáveis, boa comida, um salário altíssimo e qualquer outra coisa que precisassem. 2 vezes por dia, a gente dava um medicamento desenvolvido por nosso laboratório de biotecnologia e eles eram comprovados que aumentavam a habilidade telepática. Comprovados em camundongos, mas assim, era o que a gente tinha. Então, a gente decidiu usar mesmo assim. Então, 1 vez por semana, elas eram treinadas por um pesquisador e ensinadas como canalizar suas energias mentais. Essa parte foi realmente emocionante. As suas ondas cerebrais telepáticas também foram escaneadas para ver se elas estavam fazendo algum progresso. Em 2 semanas, todas elas começaram a mostrar melhorias marcantes. E foi aí
que as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas. Os problemas começaram depois de meados do 3º mês. Os cientistas dos laboratórios disseram que as cobaias estavam todas reclamando de dores de cabeça e que uma relatava ter ouvido vozes fora do ambiente do laboratório. Elas estavam começando a ver partes distantes do mundo através dos olhos de outras pessoas. Exatamente como a gente queria, mas elas estavam vendo coisas em seus sonhos também. E essas coisas não eram muito agradáveis. Nesse momento, os nossos especialistas disseram que seria uma boa ideia encerrar o programa, mas a Diane Meracor não queria concordar. Ela disse a todos nós para continuarmos o que estávamos fazendo e não falar absolutamente nada, nenhum dos, como ela chamava, de menores problemas para a DARPA. Quando todas as nossas cobaias começaram a ficar rebeldes, eu suponho que a Meracor considerou isso como um problema menor também. Veja bem, acontece que o cérebro humano não foi feito para conter energia equivalente a um gerador elétrico. Foi por isso que as nossas artilheiras eram tão estáveis. E foi por isso também que todas as 10 de nossas cobaias de teste atacaram um dia e quebraram parte do nosso bloco de escritórios. Quando a gente finalmente conseguiu conter as cobaias, foi minha ideia que a gente deveria mantê-las sedadas e continuar o programa. A gente já estava longe demais desse ponto. A gente não podia simplesmente parar. A gente conectou todas elas a monitores cerebrais e injetamos drogas e nutrientes para mantê-las vivas. Provavelmente não foi muito saudável para elas, mas a gente fez mesmo assim. Os batimentos cardíacos estavam sempre elevados e de vez em quando os monitores realmente pulavam como se elas estivessem correndo maratonas enquanto dormiam. Acabamos conseguindo tirar imagens e até vídeos de suas mentes, e com isso, deveríamos ter sido capazes de tornar o TSS uma realidade. Houve apenas uma pequena falha. Na maioria das vezes, as suas visões eram de horrores que não gostávamos de imaginar. A gente chamava de pesadelo, mas na verdade é o pior tipo de coisa que a gente podia imaginar. De vez em quando, o terror delas ficava tão forte que uma delas quebrava o transe que era induzido por química e começava a gritar de medo e dor. A gente só sedava elas de volta e diminuía um pouco a dose do intensificador químico. Basicamente, a gente torturava elas e tenho certeza de que elas sabiam que estava fazendo isso. E elas lá, juntas, adormecidas, passaram a ser chamadas de TSS. Isso continuou por um tempo, até 2005, quando a DARPA retirou nosso financiamento. Eles não exigiram nenhum dinheiro de volta, eles apenas não queriam mais financiar. Alguém decidiu que se o TSS ficasse funcional, seria uma invasão potencial muito grande de privacidade pessoal nas mãos erradas. Eles não faziam ideia. Com toda a oposição que o governo estava conseguindo durante a guerra do Iraque, uma máquina que pudesse ler os pensamentos de todos não parecia exatamente algo com que eles gostariam de se envolver. Tankata ficou com 2 opções então, e posso te dizer, nenhuma delas parecia muito atraente para mim. A primeira é, a gente poderia cortar os psicotrópicos e neutralizantes e deixá-las ir embora, na esperança de que não se lembrassem do que aconteceu, ou a gente poderia simplesmente cortar o suporte de vida e eliminar as cobaias. Meracor, sendo a brilhante mulher de negócios que era, decidiu não escolher nenhuma dessas opções. Ao invés disso, ela não fez nada sobre o programa TSS. Ela simplesmente continuou como sempre e incentivou o CEO da Tankata a despejar dinheiro em outros programas para manter a empresa funcionando. A Meracor transferiu o TSS do porão do bloco de escritórios da Tankata no outono de 2006. Estava começando a afetar algumas das pessoas que trabalhavam em cima, e acho que algumas delas estavam começando a suspeitar do que estava acontecendo lá embaixo. Eu sei que eles falaram sobre isso no almoço, as dores de cabeça, ansiedade e alucinações leves que às vezes viam em sua visão periférica, movendo-se pelo corredor e cubículos como fantasmas. Eu não faço ideia para onde a Meracor levou o TSS. Eles o enviaram em uma enorme caixa de metal com um perigo industrial escrito ao lado. Se eu tivesse que adivinhar para onde foi, eu diria que algum lugar em Brasília, mas seu palpite é tão bom quanto o meu. A empresa se arrastou por mais alguns anos, mas eu acho que o encargo financeiro causado pela falta de fundos da DARPA e junto com a crescente recessão nacional
fez com que ela declarasse falência em novembro de 2008. Naquela época eu já tinha saído fora. Eu pulei do barco quando vi a chance quase um ano antes. Naquela época eu tinha um currículo bom o suficiente para conseguir um emprego como programador de alto nível em uma grande empresa em Auckland. E nunca mais olhei para trás. Eu esperava que isso tudo fosse ficar para trás para sempre. Se você puder colocar a Miracor sob custódia em breve, ela poderá lhe dizer o que Tankata fez com o TSS quando eles afundaram. Meu palpite é que eles tentaram destruí-lo, mas era muito poderoso para morrer. De qualquer forma, é irrelevante. Eu tenho certeza que você sabe que o TSS ainda está de alguma forma vivo e cresceu em uma única entidade. Algo com dentes e garras e tentáculos se estendendo por todo o país. Não físicos, mas ali por baixo da terra. Você imagina, você sabe do que eu tô falando. Aquelas pequenas quantidades de pessoas que acham que aquilo é o certo, mas a gente sabe que aquilo é muito errado. Você sabe do que eu tô falando. Bom, de qualquer forma, se você acha que pode parar o TSS, eu tenho uma má notícia pra ti. A menos que você queira canalizar a força de todas as armas nucleares do planeta em uma bomba eletromagnética, você nem mesmo vai conseguir arranhar. Mesmo assim, você pode apenas interromper sua frequência por 1 hora ou alguma coisa assim. O que o TSS quer fazer, ele vai fazer. E agora, ele só quer infligir dor e morte até que sua raiva acabe. Bom, se eu puder te dar um conselho, olha pra cima. Se as luzes começarem a piscar, você vai querer ficar o mais longe possível de mim. E vai querer sair de perto o mais rápido que puder. Você não vai querer estar aqui quando as luzes se apagarem. Você não consegue sentir? Elas estão perto e eu tenho certeza que... é tarde demais. Bom, foi muito bom falar com você. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que todo mundo tenha gostado. E lembrando que, se você puder correr lá no YouTube e se inscrever no YouTube também, faça isso, ajuda muito o podcast a crescer. Se inscreva também onde você está ouvindo esse podcast, inscreva no seu agregador, se é Deezer, se é o Apple Podcast, se é o Google Podcast, Spotify, se inscreva aí porque ajuda a gente a crescer e ficar mais conhecido na plataforma, tá bom? Muito obrigado por tudo, boa noite e bons pesadelos.